Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou o Tricurte e já não consegui minha resolução de ano novo, Eduardo Miceli. Que Tudo bem? era? Não ter barraco no Twitter. Opa! Então o ano começou bem. Estamos dia 3 de janeiro, já tive barraco ontem e, né, pretendo ter mais barracos ainda ao longo desse ano maravilhoso, certo? Barraco Billy só na caixa no caldeirão. Olha só. Qual é a sua resolução de Bom, ano eu já novo? caí. Conte para a família brasileira. Tecnicamente, eu cumpri essa resolução em 2018, mas já larguei de mão em 2019. Que eu falei, me E foi prometi que eu qual? nunca mais ia cair na falcatrua do Madden. Mas estava lá a promoção, e eu falei, vou comprar esse negócio. O jogo continua igual, a verdade é essa. Tirando que você pode importar a Draft Class no meio franchise. Não, 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 não. Eu não vou deixar você fazer isso. A evolução dos jogadores está Ah, melhor isso é por melhor. Beleza. arquétipo. Pô, durou o quê? A Tá EA bem mais fez o quê? gostoso Fez jogar assim, o 5 franchise. minutos. Aí depois lançou o jogo igual. Mas assim, já tentou jogar com o Oakland Raiders? Cara, assim, nunca corram com a bola pra cima do Derrick Carey, o Tyrande. Porque assim, não importa quem é o Edge Rusher, não importa é o Von Miller, se é o Joey Bosa, se é o Serjão Lorosa. Amigo, qualquer um passa, o Derrick Carey sempre tropeça e você sempre acaba stuff na goal line. Ah, espetáculo. Na goal line não. Na goal line mesmo, seja lança, seja correndo no campo, esse rapaz aí não é confiável. E segundo, tem sempre aquele lançamento que é o lançamento do algoritmo, né? Ah, não. O passe aqui, o cara tá livre, tá tipo em 5 jardas longe de todo mundo e o quarterback tá com os 2 pés plantados. Aí o quarterback bisonha a bola na lateral e você fala, ok, isso parece muito realista. Eu fico um pouco puto, cara. Mas enfim, tô com uma franquia com o Detroit Lions e... Interessante. Eu tô com uma dos Patriots. Eu tenho que tirar um print qualquer dia desses aí. Ou fazer a live, né, que eu tô devendo. E eu tô com o Brad Kaaya de quarterback. Deu bem certo, ele tá 90 Uau! overall. Tipo, Uau, deu bem boa! certo, por aquilo que pareça. Aham. Aí eu troquei pelo Trey Cohen, troquei pelo Dallas Goedert. Cara, eu mandei embora o Gronkowski, fiz várias trocas boas. Ah, tô Adivinha pra onde o brincando. Gronkowski foi? Vasco. É um bom palpite, mas te dou outra chance. Ele foi pro Dallas Cowboys. Ah, Acertei? exatamente! Sério? É o único time que me oferece uma escolha de primeira rodada. Então o Madden tá bem realista, porque o Jared Jones ficou com o pipi duro e falou, putz, preciso. E ele foi lá e trocou pra primeira rodada pelo Caraca, foi um Gronkowski. chute tão aleatório que eu falei, onde os caras vão overpay pra um jogador já meio baleado? Eu falei, Dallas. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele machucou. Só rindo, amigo. Então eu fui bem Bill Belichick. Well, mas o Madden tem umas paradas que tá meio irrealista. Uma coisa que eles precisam arrumar, só pra arredondar esse assunto, que é que os times não investem em quarterback tipo calouro ou com overall abaixo de 80. Tipo, eles às vezes colocam o Sam Bradford de titular em vez de deixar o Sam Cara, Darnold. fuck logic, né? Tipo, o titular dos Jets no meu Madden. Então, o titular dos Chiefs no meu Madden, em vez de ser o Mahomes, é o cara, Tyrod Taylor. Porque sim. puta merda, cara. Entendeu? Então, tipo, isso aí. Eles precisam estabelecer. Da mesma forma que eles colocaram o código que o Brady não aposentava depois da primeira temporada, porque, tipo, no Madden 2016, 2017, 2018, primeira temporada que Pode crer. dava, o Brady aposentava. Então eles arrumaram isso. Eles precisam dar um jeito de, tipo, times continuarem investindo em quarterback calouro, mesmo que o overall dele Uhum. seja abaixo do overall do um Sam Darnold, do Sam Bradford da vida, ou do McCall, enfim. Então, tipo, eu não joguei nenhum jogo contra o Sam Darnold ainda, na Engraçado UFC isso. East. Ou foi contra o McCall, ou Vou foi ficar de contra olho nisso, o mas eu acho que o Bradford. Trubisky é titular aqui. Enfim, eles precisam arrumar isso aí pro ano que vem. Bom, Here we go! vamos ao Vamos a às pauta, pautas. de fato. Você gostou? Here we go! Eu não tava preparado, então eu gostei Tá muito. bom. Então vamos à pauta de fato. A pauta é White Card, a carta selvagem. Carta Selvagem. Carta Selvagem são 2 de copas. A carta selvagem aí. E tá mais selvagem do que nunca, né? Porque eu tô com tique, gente. Eu não vou conseguir começar o podcast se eu não fizer isso. Pronto, agora eu tô me sentindo melhor. Carta selvagem. Temos 4 jogos no final de semana. No outro final de semana, 4 jogos. É como se fossem as oitavas de final da NFL agora, né? Mas com 2 times em cada conferência, em cada chave, folgando. Para você que está começando agora na NFL, creio que não tenha muita gente que ouça nosso podcast que está começando agora.
Nosso podcast é um pouco mais hardcore. Não, e não nessa época do ano também, né? E também não nessa época do ano, mas de qualquer forma, são 6 times por conferência, as 2 melhores campanhas folgam, e aí o maior cabeça de chave que passar pega o segundo cabeça de chave, e o menor cabeça de chave que passar pega o primeiro. Então, por exemplo, se o Baltimore Ravens, aliás, desculpa, se o Indianapolis Colts passar, automaticamente ele pega o Kansas City Chiefs, não importa o que aconteça. Ele é o sexto Né? E seed. o outro time pega os Patriots. E do outro lado, se o Chicago Bears passar, automaticamente ele pega o Los Angeles Rams, porque ele é o maior seed e ele não pode enfrentar o nosso querido New Orleans Saints, glória a Deus. Well, finalmente 4 jogos bons no Wild Card, né? Porque ano passado a gente teve um jogo que eu prefiro acreditar que não aconteceu. Mas você sabe o que aconteceu, seu coração sabe o que aconteceu. Isso é o mais Bills e Jaguars eu prefiro acreditar que não aconteceu. Na época eu namorava e tinha que bater ponto aí de final de semana e, né, era um problema. Mas nesse caso foi uma salvação, né? Porque aí eu não precisei ver Bills e Jaguars. Eu vi o jogo. Mas você vê como as Vi o coisas jogo são inteiro. agora. Você viu o jogo? Ah, você tem uma camisa do Blake Bortles, né? Uma camisa lendária, com peso que só ela tem. É um peso de porta, um peso morto, mas assim, é um peso. Você quer me dar de presente ela? Não, eu gosto muito dela pra dar de presente. E sabe o que eu tô começando a pensar em fazer, cara? O quê? Eu vou começar a comprar camisa de jogador ruim. Cara, eu dava um braço pra ter uma camisa de Jamarcus Russell, cara. Vamos ver aqui? Cara, Lá vai. que ideia maravilhosa, velho, que eu acabei de ter. Eu vou começar a ser colecionador porque vai estar mais barato. Vai, bem mais. Cara, eu vou começar a ser colecionador de camisa de jogador ruim, velho. Pô, eu sou um gênio. Como eu nunca pensei nisso antes? Fazer muito sucesso. Fala aí, ó. A do Ryan Leaf nos Chargers deve ser bem cara, deve ser meio tipo lendária. Vamos ver aqui no Deve ser eBay. tipo mítico, tá ligado? Não! R$130. Ah, não, essa aqui é Youth. Ah, mas é Youth grande, cabe em mim. Ah, não, eu tô meio gordo, eu tô parecendo um Nelore. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui também é muito grande. Pô, mas tá aí uma ideia boa que eu tive, Interessante. hein? Eu já pensei em comprar uma camisa do Jamarcus Russell. É, tipo, real. Ou camisas de jogadores ruins ou camisas de jogadores históricos, que eu gosto muito. Eu gostaria muito de ter uma camisa do Ken Stabler, por exemplo. Esse é irado. Do Archie Manning, umas paradas dessas. Kid Snake. Então. O Archie Manning, que só não tem o recorde de mais sexo numa década porque não computavam o sexo até 1982. É engraçado porque é verdade. Se não. Então. Bom, já olha só, esse podcast tá a groselha, tá uma aleatoriedade atrás da outra. Então, Mário, me ajuda. Here we go! Texas e Colts, primeiro jogo aí desse sabadão sertanejo. Vai dar Colts, pronto, já falei. Eita! Tirei isso dentro de mim. Eu tô bem tentado a pegar aquela linha Colts mais 2 que tá rolando por aí, porque eu também Vai, opa, tô acho nela. que vai, Tô nela com vai rolar o gosto. crime aí. Porque o crime já foi feito. Não é a primeira vez que os Colts vão enfrentar Houston em Houston. Ganharam há umas 3 semanas atrás, se não me falha a memória. E outra, os Colts tiveram muitos erros contra os Titans. Então o jogo foi mais parelho do que o primeiro tempo sugeriria. O Andrew Luck tava de putaria naquela interceptação, né? Não, aquilo foi tipo, caraca, eu vi a jogada e eu não tenho mais base, mas eu vou lançar mesmo assim porque vai que. E aí, porra, não podia ter feito. O Luck tá vendo muito Mahomes e aí não deu muito certo. Não deu. Mas. Ô, Dudu, os dois confrontos foram decididos por 3 pontos Isso. na temporada regular. Os Texans venceram Indianapolis 37-34 na prorrogação na semana 4. E aí os Colts ficaram uma situação bem complicada, né? Inclusive foi a primeira vitória dos Texans da temporada, começaram 0-3, os Colts começaram 1-5, e essa foi uma das primeiras derrotas aí dos Colts no ano. E os Colts da semana 11 venceram em Houston por Semana 24-21. Eu Faz tempo avisei. já. Semana 11. Semana 11. E foi um dos 3 duelos divisionais nessa temporada que foi decidido ambos, né, por 3 pontos ou menos. Os outros 2, Seahawks e Cardinals, e Ravens e Browns. Deshaun Watson, agora vamos lá. Vamos fatiou, passou. O principal duelo dessa partida é linha ofensiva bosta do Houston Texans contra a defesa do Indianapolis Colts, uma das gratas surpresas deste ano. No primeiro duelo entre esses dois times, aliás, uns 2 duelos somados, o Deshaun Watson foi pressionado em 44% dos dropbacks. É bastante. É muita coisa. É muita coisa. O Deshaun Watson é o quarterback mais pressionado dentre os quarterbacks nos playoffs.
E embora ele tenha conseguido, principalmente nesse jogo contra os Jaguars, inclusive que eu comentei na semana 17, sair com a bola e correr, a defesa dos Colts tem bons nomes. E eventualmente o Darius Leonard, por exemplo, pode ser colocado em spy para marcar o Deshaun Watson. Então, vamos ver como isso se desenvolve. Mas esse é o duelo principal da partida. E do outro lado, a gente tem J.J. Watt, Jadeveon Clowney, Whitney Mercilus e amigos, mas a linha ofensiva dos Colts foi a que menos cedeu sacks na temporada com 17. O Julian foi pressionado em 2% dos snaps. É muito pouca coisa. É um absurdo. O Quentin Nelson, se o mundo fosse justo, o Quentin Nelson seria o calor ofensivo do ano. Mas ninguém liga pra linha ofensiva, não tem como medir essas coisas, e ele não vai ser. Mas se você perguntar qual que é o calouro que causou, menos pareceu um calouro em 2018, é o Quentin Nelson. É o Quentin Nelson. Pelo amor de Deus. E é até uma questão de contraste, né? A gente dá valor à energia elétrica quando acaba a luz na nossa casa. Você vê o que a linha ofensiva de... mas é sério, tô falando, isso é Kant. Cara, Kant, isso é muito bom. Isso é muito verdade. Você dá valor na ausência. Se você for ver a semifinal Clemson e Notre Dame, que a linha ofensiva de Notre Dame sofreu sem o Quentin Nelson e Mike McGlinchey contra a linha defensiva de Clemson, é uma coisa absurda. Tudo bem, a linha defensiva de Clemson é uma das melhores da NFL, o Notre Dame também perdeu o técnico de linha ofensiva, que tá lá no Chicago Bears agora, faz um excelente trabalho, mas, né? Uhum. Então, eu acho que esse duelo principal da partida, e outra coisa importante, Dudu, antes de você tecer os seus comentários, contra os Colts, o Deshaun Watson conseguiu lançamentos com muita separação dos recebedores. Ele teve 60% dos lançamentos com os recebedores com pelo menos 3 jardas de separação. É muita coisa. Então, a defesa dos Colts não andou muito bem nesse quesito, e eu tô bem curioso para ver como que vai jogar. Seus comentários sobre essa partida, meu querido. Você já definiu, eu acho que é a chave de todos os conflitos que a gente vai ter nesse jogo, que é a linha defensiva dos Colts contra a linha ofensiva dos Texans. A linha ofensiva dos Texans é o ponto fraco. Eles não conseguem sustentar um pocket limpo para o Deshaun Watson. E tem o fator também que o Deshaun Watson é um quarterback que gosta de fugir do pocket mesmo quando não precisa. Qual eu acredito que seja o caminho para os Colts forçarem o Watson para fora e colocarem os linebackers para fazer a contenção? É você colapsar o pocket de dentro. Você está tendo uma ótima temporada do Marcus Hunt, você está tendo uma temporada melhor ainda do Nico Autry. Então você tem 2 nomes no miolo da linha ofensiva que podem fazer esse center e esses guards penarem na pressão de 4 homens. Eu não acredito que o Matt Eberflus vai ficar com vergonha de mandar blitz. Ele já mostrou que quando a situação favorece, né, quando ele tem um quarterback que não tem uma estabilidade na proteção, como foi contra o Dallas Cowboys, porque a linha dos Cowboys que jogou contra os Colts não é a mesma que a gente se acostumou a ver nos anos de DeMarco Murray, ele mandou blitz atrás de blitz. E deu certo, deixou o Dak Prescott desconfortável. O Deshaun Watson não é ainda um pocket passer tão bom quanto a gente vê no caso do Russell Wilson. Ele é muito móvel, ele passa muito bem a bola, ele conhece os recebedores. Mas se você tira esse ritmo, se você acaba quebrando o pocket de dentro, você tira todo o time do ataque. Então, por mais que eu acredite que o duelo do DeAndre Hopkins ou do Demaryius Thomas contra o Pierre Desir, que é um dos cornerbacks, Quincy Wilson, Kenny Moore, seja lá quem você queira... A defesa dos Colts, eu mencionei na transmissão, guardadas as proporções, pelo amor de Deus, é tipo a defesa dos Dolphins de 72, que é a no-name defense. Não tem nenhuma estrela. Tá. Tem o Malik Hooker, tem o Darius Leonard, mas não tem nenhum nome pirocudo, tipo J.J. Watt, por exemplo, né, que tá do outro lado, inclusive. É nesse jogo que ela vai ser exposta, ou de novo ela vai trabalhar como unidade e vai conseguir... Porque a gente não pode esquecer que o ataque dos Texans, o jogo terrestre não vem bem nos últimos, 4 jogos da temporada. Depois que o Miller isso machucou, coloca... né? O Lamar Miller teve um touchdown quebrando tackles, inclusive, contra os Jaguars, e parece 100%. Uma semana a mais agora ele deve estar bem, mas o jogo terrestre deu uma queda bem grande. Nos últimos 3 jogos da temporada, antes desse jogo contra os Jaguars, estava com 66 jardas de tentativas, 66 jardas terrestres por jogo, é uma média baixa. E, enfim, o ataque dos Texans não tem o Demaryius Thomas, né? Não tem outra arma além do nosso querido Andrew Hopkins. Tudo bem, ele é o melhor wide receiver da NFL neste ano, mas tipo, não tem ninguém, cara. Tipo, contra os Jaguars, o Demaryius Thomas fez o Demaryius Thomas, o DeAndre Hopkins fez um trabalho formidável, porque sozinho, eu vou até pegar aqui,
sozinho, eu tô com o Demarius Thomas na cabeça. O DeAndre Hopkins teve 16 alvos e 12 recepções para 147 jardas, velho. Você não acha que vão botar O segundo, olha isso, Carter Smith e Blue somados têm menos jardas que o Hopkins recebidas. Pois é uma situação E o Blue é running de back. recebedor muito preocupante lá em Houston, né? Porque o Hopkins é um absurdo, mas eu tenho certeza que o Matt Eberflus sabe disso. Então, e se dobrar o Hopkins, vai fazer como? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão pro Bill O'Brien nesse sábado. O Deshaun Watson vai conseguir levar todo o restante do time sem ter um tempo estável no pocket pela qualidade da linha ofensiva? Cara, esse matchup pra mim grita Indianapolis Colts, velho. Eu também tô nessa. E, cara, em QB quarterback por quarterback, eu acho que o Andrew Luck é o cara que tem capacidade de botar o time nas costas e anotar 14 pontos se precisar. E tem a questão de momento também, Sim. né? Porque o Houston Texans vence uma partida xoxa contra o Jacksonville Jaguars, que o Blake Bortles fez o possível e o impossível pra perder o jogo. E o Indianapolis Colts tá embalado, queira ou não, porque acabou de ganhar fora de casa nos playoffs. Foi isso que aconteceu na semana 17. O jogo contra os Titans foi um jogo de playoff. Foi isso, fora de casa. Né? Porque se perdesse, fora de casa. E agora viaja para Houston, que já ganhou. O Indianapolis, o Andrew Luck, historicamente, coloca essa divisão no bolso. Ele nunca tinha perdido para o Tennessee Titans, pra vocês terem ideia. Ele tem 11 vitórias agora. Então, eu acho que esse jogo grita Indianapolis Colts. Posso estar errado, claro. Também, claro, óbvio. Gente, pode ser que o Deshaun Watson tenha a partida da vida dele. Ninguém acharia, por exemplo, que ele venceria a Alabama no college como venceu. E venceu sozinho. Guardadas as proporções, mas sozinho. Então, não sei, meu palpite aqui é Indianapolis Colts. Eu acho que os Colts ganham Também. e pegam o Kansas City Chiefs na próxima semana, reprisando um dos melhores duelos de pós-temporada que a gente teve nessa década, que foi aquele Colts e Chiefs, que foi fantástico, né? Temporada 2013. Então, janeiro de 2014 o jogo. Então, inclusive você sabe que esse jogo foi meu segundo teste na ESPN, né? Ah, é? Acho que nunca te contei isso. O meu primeiro teste foi a final da NFC de 2013, o último quarto, Seahawks e 49ers. E aí, isso em maio. E aí, no final de junho, eles fizeram outro. Esse com o Everaldo. E aí eles fizeram um outro teste com o Rômulo, que foi esse último quarto de Chiefs e Colts, que foi uma virada espetacular. Então, eu tenho um pouco de carinho para essas duas partidas por conta disso. Bom, algo mais sobre esse jogo, meu querido Eduardo Bicelli? Acho que a gente já falou bastante. A gente pode seguir o baile. Lembrando, meu povo, que a gente vai falar de 3 jogos aqui e o quarto jogo será episódio exclusivo dos nossos sócios do nosso querido Pro Clube, que é Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers, que pra mim é o jogo mais imprevisível desses 4, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Vai ser fantástico. Esse é um dos jogos que provavelmente estou mais animado. Eu tô animado pra todos, é difícil, é um playoff tão bom. É raro, a gente sempre tem um Bills e Jaguars num slot pra você ficar tipo, ok, esse jogo não vai ser tão bom, mas o outro das 7h30 vai ser ótimo. Não, eu acho que todos esses eu quero sentar e assistir. Vamos ver aqui os playoffs, se a gente teve algum ano que foi tão bom como este. 2016, 2017, teve esse Miami e Pittsburgh que tava na cara que é da Steelers. O Tannehill já tava machucado, né? Tava machucado. Eu comentei esse jogo, inclusive. Aí antes teve esse Oakland e Houston, que foi um show de horrores, vontade de gorfar só de... Contra só o de lembrar Broncos. desse jogo. No mesmo final de semana teve o Bolt Game do New York Giants contra o Green Bay Packers. E esse Detroit e Seattle, que teve polêmica de arbitragem até não poder mais também, que Ave Maria, como foi chato isso. 2015 e 2016 teve esse Green Bay e Washington que a gente mencionou no podcast passado. Inclusive, deixa eu lembrar um ouvinte que mencionou bem que teve o Sean Taylor como ídolo dos Redskins aí nos últimos 10, 15 anos, né? Sim, com certeza. Mas talvez seja o último, né? Provavelmente o último. Né? E ele, assim, ele não teve uma carreira tão longa, infelizmente, por uma tragédia, um negócio horrível. Mas ele não foi um cara capaz de botar uma fanbase nas costas, assim. Ele é muito mais lembrado pela paixão que ele inspirou do que ele poderia ter sido do que um jogador de fato que foi um ídolo perene para Washington. E dava tackle de verdade no Pro Bowl, só por isso ele merece ser mencionado. Essa é a jogada mais lembrada dele. Sei todo o Pro Bowl, se eu comentar o Pro Bowl esse ano, eu vou twittar na hora. 2015 teve Green Bay e Washington, todo mundo sabia que era da Green Bay, né? Tipo, o Washington tava ali de vaca na árvore nos playoffs, vamos ser sinceros. Seattle e Minnesota, o jogo foi bizarro, e aí teve o Blair Walsh ajudando bastante o Seattle Seahawks,
Inclusive, Seattle, né, contratou ele depois para agradecê-lo. Kansas City Houston 30-0, que jogo horrível. E aí teve Pittsburgh Cincinnati, que, né, o Vontaze Burfict e o Adam Jones estão de parabéns aí até hoje. E a minha manchete para o recap desse jogo foi: o Cincinnati Bengals perdeu para o Cincinnati Bengals. Sim. Em 2014 2015 teve Cincinnati e Indianapolis, que foi um cocô de jogo também. O AJ Green não jogou essa partida. Baltimore e Pittsburgh foi legal. Ok. Detroit e Dallas é o jogo antes do Des Caurit. É o jogo que tem uma polêmica também de um pass interference. E Arizona e Carolina foi um jogo bem porque eu lembro que o quarterback de Arizona era um cara muito aleatório. Agora eu esqueci qual é o nome do rapaz. Deixa eu ver se eu consigo. O quarterback de Arizona, você lembra? O Ryan Lindley. Ryan Lindley, ele mesmo. Então, quer dizer, nos últimos, sei lá, velho, 4, 5 anos, a gente não tem uma pós-temporada como essa. Achei aqui uma pós-temporada que é digna como essa daqui, Dudu. 2013 e 2014. São Francisco e Green Bay na primeira rodada. Uhum. New Orleans, Filadélfia. Uhum. Kansas City, Indianápolis. Uhum. Que foi o 45-44, que eu mencionei agora. E San Diego, Cincinnati. E aí é San Diego mesmo, tá, gente? Não sou eu que tô errando. Essa aí, e foi 2013. Então, faz 4 anos que a gente não tem playoffs tão possivelmente imprevisíveis e legais como nessa temporada, né? Certamente. Uau. Né? Se você pega, sempre tem um time capenga aqui, ó. 2012, tem Minnesota e Green Bay, Minnesota, sexto cabeça de chave, Drew Pearson, 2.000 jardas, mas é o Joe Webb, o quarterback. Tava na cara que os Packers iam ganhar o jogo. Então, tem algum tempo já que a gente não tem uma pós-temporada como essa de 2018, 2019, que é completamente imprevisível. E eu mencionei no meu Instagram, Dudu. Diga. Inclusive me sigam lá, ouvintes, @Anthony Curti, que qualquer um dos 12 times pode ser campeão. Sim, é possível. Cada um à sua própria maneira tem chances de chegar no grande jogo. Alguns mais favoritos que outros. É que eu acredito que todos os times têm alguma fraqueza que pode ser explorada pelos outros times. Isso é muito bacana. Não, mas isso todo ano. Mas você pega, ó, eu posso te dar um motivo para que todos os times sejam campeões. Fraquezas inatas, assim, fraquezas, tipo, difíceis de você corrigir de uma hora para outra. Isso que eu quero dizer. Ah, sim. Mas, ó, Colts, Andrew Luck e defesa jogando bem. Texans, Deshaun Watson e DeAndre Hopkins e linha defensiva. Seattle Seahawks, Russell Wilson e Bobby Wagner. Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott com uma pós-temporada dos sonhos. E a defesa é boa também. San Diego Chargers... puta merda. Los Angeles Chargers... que acabei de falar San Diego, né, velho? Los Angeles Chargers é o elenco mais completo da NFL. A deficiência dos Chargers é tipo... guards. E ainda mais com o Hunter Henry voltando aí. Sim, ele vai jogar neste ano. Parabéns, Stephanie. Baltimore Ravens, uma das melhores defesas da NFL e o melhor jogo terrestre dos playoffs. Sim. Com todo respeito ao Dallas Cowboys, mas... Philadelphia Eagles, o Nick Foles é super saiyajin, velho. Sei lá o que vai acontecer. E a linha defensiva é boa, a defesa tá melhorando. O ataque tá melhorando também, usando mais tight ends, com o Dallas Goedert em campo. Nick Foles é a caixa de... Bears, melhor... Bears, melhor defesa da NFL. Chiefs, melhor ataque da Conferência Americana, Mahomes MVP. Rams... esse Rams aqui é meio vaca em cima da árvore, hein, cara? Você acha? Eu não acho, não. Não sei, eu tenho um pé atrás com os Rams, viu? Não, eu tô com o pé atrás porque o último mês realmente não foi um exemplo do que a gente viu eles fazendo, né? Sim, por conta disso. Mas os Rams são um time com muitas armas e, enfim, podem engatar um jogo aí de 35 pontos na facilidade. E mesmo quando perderam para os Saints, por exemplo, mostraram muita resiliência no segundo tempo, né? Absolutamente. O problema é que perderam 3 jogos seguidos. 3 não, 2 seguidos, eu acho, não foram 2? Sem mostrar tanta resiliência assim. Então... E o jogo contra Detroit foi feio. New England Patriots, não preciso falar muita coisa. E o New Orleans Saints é o meu palpite para o Super Bowl 53. É o meu também. É o time mais completo, eu acho. É o time mais completo, inclusive, que o Los Angeles Chargers. O Drew Brees tá ganhando fantástico. Tudo bem que o mês de dezembro dele não foi aquela maravilha, mas o Camara foi poupado agora no final da temporada, vai voltar agora. Michael Thomas quebrando recordes. Qual é o seu bracket, Eduardo Miceli, antes de passarmos para o segundo jogo? Vamos avaliar. Meu bracket. Olha só, na AFC eu botei em Colts e Chargers. Botei os 2 visitantes ganhando. Aí eu também. No Wild Card eu botei Seattle e Chicago vencendo. Eu também. Beleza. Aí a gente vai pro Divisional Round. Na AFC, eu botei Kansas vencendo os Colts. Eu também. E os Chargers fazendo crime em Foxborough.
Isso aí eu não consegui ter coragem. Eu tive coragem. Aí eu botei Chicago vencendo Los Angeles. Eu também. Botei New Orleans vencendo Seattle. No Aí Superdome. a final da Conferência Nacional, a nossa é a mesma e a gente vai ter que brigar no podcast. É isso. NFC Championship Game fica Saints e Bears. E Chiefs e Chargers pra mim. Eu boto Chiefs recebendo Chargers e vencendo. E boto os Saints batendo Chicago pra ir pro Super Bowl. Eu coloco o Chiefs recebendo Patriots, passando Patriots, e Saints vencendo Chicago. Meu Super Bowl é Saints e Patriots e dá Saints. Então, Parecidos os brackets. parecidos, né? Parecidos, Eduardo Miceli. Parecidíssimo. As pessoas sempre muito... Eu gosto que as pessoas são muito educadas, né? Nos comentários aqui. Qual foi? Uma coisa Mandaram que eu você fico pra muito- aquele lugar? Eu fico muito emocionado com os comentários das pessoas. Não, eu não vou dar palco pra maluco dançar, não. Well, vamos ao próximo jogo? Vamos! Qual jogo de domingão do Faustão você quer? Começa com o bagulhete lá, o Dallas Cowboys recebendo o Seattle Seahawks no Jerryzão. Ih, no Jerryzão, esse jogo no Jerryzão tem tem um cheirinho de crime da cidade da agulha espacial, hein, rapaz? Eu nem acho que é tanto crime, eu acho que a galera tá tipo. Terra do A Nirvana. galera já tá pensando, não, Seattle é um time que vai bater. Eu acho que os Cowboys vão entrar mordidaços nessa. Acho que os Cowboys vão entrar, tipo, no ódio de sangue do Jerry Jones, assim. Mas isso não é o suficiente. Não é, assim. A defesa tem que voltar a ter atuações de altíssimo nível, como teve contra o New Orleans Saints. É que é difícil. Você tem hoje o Russell Wilson. O Russell Wilson é o quê? O melhor passador em profundidade da NFL. Você tem um passing rating perfeito pro Tyler Lockett. Doug Baldwin teve boas partidas voltando. O Schottenheimer encontrou um ritmo ofensivo no jogo terrestre, algo que, tipo, pautou esse time durante a temporada inteira. Qual arma você vai escolher parar do lado de Dallas? E como seu ataque vai suportar? O quão você vai deitar em cima do Ezekiel Elliott e torcer para ele fazer tudo? Como tá o... Não, o caminho é parar. Não. O caminho é lotar o box, parar o Zeke e querer que a natureza marque o Dak Prescott. O problema é que em casa o Dak Prescott Sim. tem números melhores e o Dak Prescott não é o Kirk Cousins. Não ia ficar assim um podcast sem falar isso, né? E o Dak Prescott não é pipoqueiro. Então, eu acho que Seattle vence essa partida, mas Não não acho vai que ser vai ser. fácil, que nem muita gente tá pensando. Ó, o Amari Cooper terminou a temporada num tom ruim, viu? Ele teve 2 partidas gigantes. Assim, Ninguém falou isso. o cara pega a bola, o cornerback não marca tão bem, e aí ele faz um touchdown de 70 jardas. Faz isso 2 vezes na mesma partida. Faz isso mais uma vez. Então, cara, o problema do Amari Cooper em Oakland sempre foi uma inconsistência. E ele tá sendo inconsistente em Dallas. Eu acho que ele é jovem, acho que ele pode corrigir essa questão, mas também acho que Dallas é muito carente de alternativas no jogo aéreo que permitam que o Cooper tenha mais matchups favoráveis. Você tem o Cole Beasley, que é um excelente slot receiver, mas quem é o verdadeiro 2 desse ataque? Você tem o Alan Não tem. Hurts? O Alan Hurts. Sério, Não. tipo, não é o caso. Então eu acho que é um time que ainda passa muito pelo Ezekiel Elliott, e acho que se você tirar o Zeke do grande esquema das coisas, Dallas fica bem prejudicado. E é essa questão, é por isso que passa toda a defesa do Pete Carroll, que tem feito um trabalho formidável depois do fim da era da Legion of Boom. E vale lembrar que, historicamente, o Seattle Seahawks do Pete Carroll domina esse Dallas Cowboys, né? É verdade. Nos últimos 3 jogos, limitou o Dallas Cowboys a menos de 13 pontos por jogo, a só 1 touchdown, e a 3 vitórias de Seattle e nenhuma vitória do Dallas Cowboys, incluindo, na semana 3 dessa temporada, uma vitória de 24-13 do Seattle Seahawks. Nesse jogo, Seattle teve 39 carregadas, Dallas teve 19. Seattle teve 113 jardas terrestres e Dallas teve 166. Seattle teve 3 jardas por carregada e Dallas teve 9 jardas por carregada. E tô arredondando, claro, né? E mesmo com esses números terrestres, então qual que é o argumento? Se o Ezekiel Elliott jogar bem, Dallas vai ganhar. Não é bem assim, né? Porque tem os momentos situacionais que Dallas vacilou nesse jogo. O Elliott entra nessa pós-temporada com uma sequência de 8 jogos com pelo menos 20 carregadas, Tá. que é a maior sequência da carreira dele.
E durante a temporada regular, ele teve 105 carregadas com pelo menos 3 jardas antes do primeiro contato, segundo a melhor marca da NFL. Então, infiltração por parte da defesa de Seattle é algo essencial, né? E as duas defesas aéreas fizeram um trabalho sólido neste ano, né? Certamente. Eu ainda acho que. Você falou de novo que a infiltração é fundamental, até porque o Dak não é um cara que tem a consciência dentro do pocket, né, que é a tradução livre de pocket awareness, tão boa quanto você gostaria. Ele ainda é um cara que vê o pocket colapsando, recua exatamente onde o edge rusher está fechando o pocket. Então, se você deixa ele desconfortável dentro do pocket, pode ser que ele acerte um passe ali, acerte outro passe aqui, que foi exatamente o plano de jogo dos Colts contra Dallas, mas também comete um erro grande, sofre um sack que tira do alcance do field goal, e é isso que é a chave do sucesso para a defesa de Seattle. Duas defesas bem interessantes. Esse jogo aqui vai ser bem equilibrado. Você tem palpite, do Par? Eu aposto em Seattle. Eu acho que Seattle tem um quarterback melhor, tem uma defesa que está jogando em ótimo nível, tem uma dupla de recebedores mais confiável. Eu acho que, ataque por ataque, eu fico com o ataque de Seattle. E são duas defesas que, para mim, são parelhas. Lembrando que esse foi o jogo do Tony Romo, né? Que é uma lembrança. Como assim, Ju? 2006. Ah, é? Nossa. Que o Tony Romo soltou a paçoca no field goal. Uhum. E aí, enfim, né? Espalhou a farofa e isso sempre é lembrado, coitado do Romo. Em relação a isso, o último time a vencer o Super Bowl e liderar a NFL em jardas corridas, você sabe qual foi? Venceram pelo... Não. Bears de 85. Ah, meu Deus. Every time. Então, e nesse caso, o Seattle Seahawks lidera a NFL em jardas terrestres. O último jogador a liderar a NFL em jardas corridas e vencer o Super Bowl, você sabe qual foi? Liderar em jardas corridas e vencer? Uhum. Ué, não foi o Chicago? Não, o jogador. Ah, tá. O Walter Payton não liderou a NFL em jardas corridas. Tá. Em 85. O ataque, sim. O Payton não. Não sei, não tô lembrando, não. Terrell Davis em 98. Justo. Com os Broncos. Então, quer dizer, será que essa fórmula vai dar certo? Esses dois times aí, pelo menos um deles, segue com o sonho de jogar em Atlanta no dia 3 de fevereiro vivos. E vamos ver aí, são dois times bem baseados no ataque terrestre, mas eu acho que o duelo principal, aproveitando que a gente está apontando duelos, é o jogo aéreo. A gente sabe que os dois times vão conseguir correr com a bola, querido. Sim. Mas o determinante aqui é o jogo aéreo. Perfeito, concordo. Né? O quarterback conseguir mover as correntes melhor, principalmente em situações de terceira descida. Concordo. Então, tô bem curioso aqui. Russell Wilson tem 69 passes para touchdown nas últimas 2 temporadas, lidera a NFL no quesito, 7 a mais do que qualquer outro quarterback. E é um jogador de elite. E olho também nas bolas em profundidade do Russell Wilson, principalmente pro Tyler Lockett, né? Nessa temporada ele tem 78% de aproveitamento, com 6 touchdowns e nenhuma interceptação, mirando o Tyler Lockett para mais de 20 jardas. Inclusive, tem um touchdown contra o Dallas Cowboys numa jogada assim. Então, vamos ficar de olho. Doug Baldwin finalmente saudável também. Aliás, o corpo de recebedores do Seattle Seahawks deve ser o mais subestimado dessa pós-temporada e da NFL como um todo, né? É um corpo que tem uma dupla muito estável. Que o Doug Baldwin não teve uma... Mas é subestimado. O Doug Baldwin teve uma temporada meio sumida. Ele ficou machucado. Ele perdeu jogos. Perdeu jogos. Quando voltou, não voltou tão bem. Mas no ritmo final, né? Quer dizer, na reta final da temporada, ele engrenou uma segunda marcha muito boa, que foi fundamental. E o Lockett, não preciso dizer, a química dele com o Wilson é bizarra. O Wilson tem 158.3 de passer rating passando a bola para ele. Esse é um nível de confiança e de... 80% de passe completo, uma coisa muito bizarra. É bizarro. Dudu. Nosso merchan. Temos que voltar a anunciar o Pro Clube. Como vai funcionar a cobertura do Pro Football em textos nessa pós-temporada? E também no podcast. A gente vem na segunda-feira, após os jogos com o podcast. Ao longo da semana com prévias, isso aí é aberto. E os recaps das partidas, em sua maioria, textos Perfeito. Para os nossos assinantes, certo? Basta você E como faz para ler esses textos? Entrar na aba Pro Clube, que lá você tem um espetáculo de textos, você tem tudo que você precisa saber dos playoffs,
que você quiser saber de análise tática, todos os assuntos relevantes, quentes. Ano passado a gente falou tanto do RPO, né? Tá falando hoje cada vez mais do Smooth, da Square Off, da NFL. E tudo isso você tem acesso se você for sócio pro clube. Basta assinar é fácil, assinar é barato, 2019 tá aí pra ficar melhor ainda. Muito bom. profutbol.com.br/assine, então, para assinar nosso site, ter mais conteúdo. É isso. E é isso, né? Para mais podcasts. E a gente não vai falar de todos os jogos do podcast aberto. Um deles a gente vai deixar para o nosso podcast assinantes, que é o jogo entre Chargers e Ravens. Então, esse jogo em específico será apenas do podcast dos assinantes. A gente vai fazer isso também na próxima semana. Um dos jogos do Divisional será tratado exclusivamente no podcast fechado. Certo, Eduardo Miceli? Até porque a gente consegue falar mais dos outros jogos, né, de maneira mais extensa, porque senão fica 20 minutos por jogo. Aqui a gente pode falar, e ainda consegue dar devagada, etc, e ainda consegue produzir o conteúdo para o nosso querido assinante que acredita no nosso trabalho. Então, Chargers e Ravens, assunto do nosso podcast fechado para os sócios. Se você quiser ouvir, basta assinar o site, né? Novamente lembrando, profutbol.com.br/assine. E agora é hora de falar de Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Os Bears são os maiores favoritos desse final de semana, de acordo com Las Vegas. 5,5. E 5,5, sim. E eu tenho aqui a lista certinha. Ó, Colts e Texans, nas casas de apostas, lá em Las Vegas. Houston é favorito por 1,5. Em alguns lugares tá variando, né? Não é em todos que é 1,5. Tá. Seahawks e Cowboys, Dallas é favorito por 1,5. Chargers e Ravens em Baltimore. Baltimore é favorito por 2,5. E Eagles e Bears, os Bears são favoritos por 5,5. É o maior favoritismo. Ah, não. O Nick Foles é zebra, portanto, de novo. O Philadelphia Eagles é zebra again. de novo. E o quê? Nick Foles tem 5 vitórias e 1 derrota como zebra nas últimas 2 temporadas, incluindo playoffs. O quarterback com mais vitórias em pós-temporada como zebra é o Eli Manning com 7. Nick Foles pode chegar aí, dar uma beliscada. E o segundo é o Jim Plunkett com 5, e os Raiders, que foram o primeiro time a vir do White Card e serem campeões da NFL, campeões do Super Bowl, em 1980. E o Eli Manning conseguiu isso em 2007. Você viu o aproveitamento do Nick Foles em terceira descida? Que parada absurda. Não, quanto foi? Eu não vi. É inacreditável. Calma, contra Washington? Não, Geral. na temporada, incluindo os jogos que ele não foi tão bem no início do ano. O Nick Foles tem 79% de passes completos em terceira e quarta descida, com 8,3 jardas por tentativa. Que isso, cara? É pornográfico esse número. Cara, o Nick Foles é a coisa mais inexplicável e mais fantástica da NFL dos últimos 2 anos, assim. Não, é a melhor história da NFL nos últimos 2 anos. Por que eu tô falando isso? Porque pra quem viu Minnesota Vikings e Chicago Bears, viu que o nosso querido Kirk Cousins deu uma pipocada incrível, sobretudo em terceira descida. Os Vikings tiveram 1 de 11 em terceira descida. A defesa do Chicago Bears neste ano, ela cede o menor rating de quarterbacks em terceira e quarta descida. Então, tô bem curioso. Esse é o principal duelo da partida pra mim. São as terceiras descidas do Philadelphia Eagles contra a defesa dos Bears. É um belo duelo. Eu acho muito curioso. Você vai jogar em Chicago, cara. Chicago é muito, muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele feeling de, cara, não dá pra gente pensar 2 vezes. É o Nick Foles, cara. Vai que ele faz tudo de novo. A gente viu isso acontecer de uma maneira absurda. Eu falo muito mais do lore, né? Do universo, do folclore desse jogo, do que Folclore. dos matchups em si. Agora, vale lembrar o jogo em Chicago. O Trubisky é um quarterback em casa e um quarterback fora de casa. Sinceramente, é o grande elo fraco desse time do Chicago. É o que o Louis Riddick, que é meu analista favorito nos Estados Unidos, sigam ele no Twitter, aliás, Louis Riddick. Ele consegue ser mais ponderado que eu, muitas vezes. Eu tenho sangue latino, o negócio sobe, aí é foda, começa a tretar com as pessoas. O Louis Riddick é um pouco mais contido. Mas ele aposta nos Bears ganhando o Super Bowl, e eu não acho que isso vai acontecer, até porque o elo fraco é o Trubisky, mas ele justamente fala que o elo fraco é o Trubisky. Em casa, o teu QBR, né, que é o rating da ESPN americana, o rating é cada vez mais inútil, né, mas só para mostrar aqui, nesse caso, o contexto é interessante porque mostra que são 2 quarterbacks diferentes. Em casa, de 0 a 100, o Trubisky tem 80 nessa temporada de QBR, que é a nota do quarterback. Fora de casa é um algoritmo, né?
Fora de casa, 61. Em casa, ele tem 19 touchdowns e 9 interceptações. Fora de casa, 5 touchdowns e 3 interceptações. E são 8 jogos em casa e 8 jogos fora de casa. Então, o Trubisky é outro quarterback fora de casa em relação a em Chicago. Por isso que a bye era tão importante para os Bears e por isso que o Matt Nagy não poupou a galera nessa última semana 17. E também Uma porque ele é moral. brother do Doug Peterson. Acho que ele quis dar uma ajuda pro Doug Peterson. É uma moralzinha, né? Que nem, tipo, se o Dudu fosse técnico dos Eagles e eu fosse técnico dos Bears, eu também ia querer ajudar o Dudu. Nick Foles enfrenta a melhor defesa da NFL em takeaways, em roubos de bola. São 36 essa temporada. E os Bears também lideram a NFL em pontos por jogo, 17,7. Diga. Aí tem uma estatística interessante aqui. Que é, agora eu vou ser clubista, dane-se. As últimas 3 vezes que uma defesa liderou a NFL em roubos de bola e em menos pontos cedidos e chegou aos playoffs, o que aconteceu? Ela ganhou o Super Bowl. Ela ganhou o Super Bowl. Olha só. Aí é óbvio que aparece os Bears de 85 na estatística, claro. Os Ravens de 2000 aparecem na estatística e o Seattle Seahawks de 2013 também aparecem na estatística. Então essa defesa dos Bears é realmente algo sem precedentes. Agora, tem que ver se a defesa vai estar saudável, né? O Eddie Jackson não treinou nesse início de semana. É pra mim, o melhor safety da temporada. Acho que pra você Sim, também. foi o meu também. E... Enfim, tem que ver o estado. E, aliás, o corpo de recebedores de Chicago também bem dodói, né? Taylor Gabriel, Anthony Miller e o Allen Robinson. Tá todo mundo com algum problema de lesão. Trey Burton, hora do Agora, Trey Burton brilhar e crescer. Agora, tem que ver aí o Fletcher Cox contra o miolo da linha ofensiva dos Bears também, né? Também é outra coisa, né? Também é outro grande duelo. Essa linha defensiva sinceramente, o que coloca Filadélfia num patamar gigantesco para além do ataque, vamos ser sinceros. Tipo, a secundária tá todo mundo machucado, todo mundo ferido. Apesar do Maddox ter aparecido como uma boa opção, é uma secundária. E a linha defensiva e secundária, isso eu falo no meu livro, elas se operam como engrenagens, né? Se uma gira mais forte, a outra vai girar junto. Então, se a linha defensiva tem um bom trabalho, a secundária é ajudada, porque pressiona mais o quarterback solta a bola de qualquer jeito, Exato. e aí às vezes interceptações acontecem, né? Ou passes incompletos, a bola não chega como deveria, e o oposto também acontece, né? Se a secundária marca muito bem, o quarterback fica muito tempo no pocket, e aí a linha defensiva tem tempo de chegar ao quarterback. Então são unidades que se ajudam, né? O front-end e o back-end, a linha defensiva e a secundária, elas se ajudam. As duas secundárias, elas são opostos neste ano, a secundária dos Bears e a secundária dos Eagles, só que a grande questão é que a maior fragilidade dos Eagles é a secundária, e o Trubisky eu não sei até que ponto ele vai conseguir explorar a secundária dos Eagles. Especialmente se a linha defensiva conseguir acabar com o miolo da linha ofensiva dos Bears. O Trubisky, ele tem aqueles momentos que você fala, caraca, esse é o meu quarterback do futuro, tem momentos que você fica desesperado. Ele ainda tem dificuldade de acertar algumas rotas, por exemplo, rota out não tem sido o forte dele em 2018. Ele tem melhorado, mas ainda não é um ponto forte. Então, como você confina o Trubisky aos erros aos problemas que ele ainda demonstra? É a grande questão dessa secundária. Como você limita os pontos fortes e os pontos principais desse ataque terrestre com Jordan Howard, que tem vindo em tão boa fase, com o Terry Cohen sempre sendo uma ameaça partindo do backfield? Como você bota eles dentro... confina, acho que é a palavra certa. Deixa eles dentro de um confinamento ofensivo. E esse é o grande desafio para Philadelphia fazer em Chicago. E é isso que é brabo. Os dois técnicos são engraçadinhos, têm esse histórico e vamos ficar de olho aí em trick plays também, né? Certamente. Porque semana 13, Terry Cohen lançou um passe para touchdown pro Anthony Miller, com o tempo expirando contra os Giants, mandando o jogo para prorrogação. Semana 13, a Kim Hicks correu para um touchdown de 1 jarda. Semana 14, o Bradley Sowell, isso dos Bears, né? Semana 14, o Bradley Sowell recebeu um passe de 2 jardas para touchdown contra os Rams. E tinha 4 jogadores de linha defensiva em campo. Semana 17, o Mitchell Trubisky passou para o Nick Kwiatkowski, que é um linebacker extremamente subestimado, dos Bears contra os Vikings. Inclusive, fica a dica aí para quem joga Madden, o Kwiatkowski é um cara que sempre você consegue trocar por ele, e ele vira um inside linebacker 81, 82 de overall. Opa! Fica essa dica aí. Esse cara, eu sempre pego ele quando eu jogo com algum time que não seja os Bears. Então, olho no Matt Nagy e olho no Doug Peterson, que é o criador. Não é o criador, né? Porque os Bears fizeram o Philly Special antes dos Eagles. Ainda tem essa.
contra os Vikings. Isso aconteceu. Uau, não lembrava disso. E a jogada originalmente é dos Bears. Então, não com o Matt Nagy, né? Na época com o John Fox, eu não sei o que caralhos aconteceu que o Fox fez aquilo, foi um milagre, né? Mas, enfim. Então, tô bem ansioso pra esse jogo, tô bem curioso, e é um jogo imprevisível. Não tenho palpite forte, eu acho que vai dar Chicago Bears aqui, mais porque o jogo é em Chicago e por conta da defesa dos Bears, só que o fator Nick Foles, queira ou não, é mais do que uma narrativa que a imprensa tá criando, é apenas a realidade. O cara, mano, ele vira um monstro, o cara é muito clutch, o cara é muito decisivo. A gente acabou de dar a estatística aqui de terceira descida. É simplesmente inacreditável o que o Nick Foles vem fazendo. Então, mais uma vez, os Eagles zebra. Eu vou tentar gravar um vídeo hoje ou amanhã explicando o que acontece, mas basicamente o time joga mais. O time como um todo, tipo, se dá as mãos e fala, velho, vamos lá, vamos jogar um por todos, todos por um. Ao contrário do que acontece com o Carson Wentz, porque e não é tipo sacanagem com o Carson Wentz, é porque o Carson Wentz é muito talentoso, então naturalmente os jogadores acho que ficam mais de boa. Isso aconteceu com os Patriots, por exemplo, em 2001, né? E isso é mencionado inclusive pelo Charlie Weis, coordenador ofensivo dos Patriots na época, que com o Drew Bledsoe o time ficava meio tipo, o Drew Bledsoe é bom pra cacete, a gente não precisa se esforçar tanto. Com o Tom Brady, que na época era um Zé Ninguém, a equipe vinha né, com um embalo a mais e acabou ganhando o Super Bowl. Então isso explica um pouco, e também a questão tática, né? Os Eagles pararam de querer colocar 3 wide receivers o tempo todo, colocando mais o Dallas Goedert e o Zach Ertz em campo, e isso deu uma ajuda para o ataque de Filadélfia. Então, completamente imprevisível. Só rapidamente os horários dos jogos, meu querido. Colts e Texans, sábado, 7h30. Seahawks e Cowboys, sábado, 11h15. Chargers e Ravens, domingo, 4h05 da tarde. Eagles e Bears, domingo, 7h40 da noite. Vamos arredondar então o palpite? Eu ainda vou de Chicago. É home field advantage. É a melhor defesa da NFL. É uma defesa que cria problemas em todos os setores. Não é só uma linha ofensiva boa. Não é só uma dupla de cornerbacks boa. Não é isso. É que tipo, todo mundo contribui para acabar com o plano ofensivo. Então, eu continuo apostando nisso. Espero que o Trubisky tenha um jogo acima de qualquer suspeita, porque acho que Chicago precisa desse amparo ofensivo. Com tantos wide receivers baleados, é hora do Trubisky valorizar o motivo dele ter sido a segunda escolha geral no draft do ano passado, né? Foi ano passado? Foi 2017. Foi ano passado. Ano retrasado, né? Temporada passada. Está em 2019. É isso, arredondando. Então, arredondando os palpites aqui. Colts. Não. Sem narrador de rodeio. Colts, Seattle. E aí a gente vai falar no podcast de sócios o Chargers e Ravens, mas eu vou de Chargers. E Bears. Isso. É isso? Estamos iguais. Algo a mais? Sobre o wildcard, não. Tudo bem, tudo ótimo, tudo resolvido. Tudo resolvido. Ai. Bom. Vamos terminar então? Vamos terminar. Algum comentário a mais sobre acontecimentos NFLísticos? Não, NFLísticos. Não tenho, não. Algum comentário sobre não NFLísticos, Antônio? Quer dizer, olha só. O Kurt está em vias de mandar que ele vem de zap. Por aqui não, que é ruim de conversar. Vamos começar a passar essas orientações aí pro público. Orientações, tá ligado, gente? Então, por favor. Tem gente que pergunta assim, beleza, eu mando oi sumida pelo story do Instagram, o que eu faço depois? Transferir a conversa pro WhatsApp é medida de urgência. Mas ficou batido, né? Tipo, aqui é ruim de conversar. Então, mas aí tem esse problema aí, né? Que fica muito óbvio, né? Você fala, aqui é meio... Porque não é, porque o filho da mãe do cara do Facebook que desenvolve lá o Instagram colocou áudio nas conversas do Instagram. Então você não tem mais essa desculpa. Sério? A desculpa muito... então. A desculpa muito boa era, putz, aqui não dá pra mandar áudio, me passa seu WhatsApp. Caraca, e era uma desculpa muito boa.
Agora não dá mais não, velho. Agora se você Uau. quiser pedir o WhatsApp, você vai ter que falar na moral. E essa é a orientação. Essa aí é a orientação. Sejam mais diretos. Vem de zap. Inclusive, venho recebendo muitos feedbacks da família brasileira dizendo que tem gente mandando assim, putz, tô quase namorando a mina que eu gostava, graças a você, sei das coisas. Eu falei assim, muito obrigado. Fico muito feliz com esse feedback do público. E estou juntando corações. Você viu o meu tweet do Oi Sumida, do George Kittle? Vi, cara. Consegui juntar 2 casais. No Instagram também, consegui. Bonito. Então, tô Fazendo casamenteiro, trabalho né? de Santo filho. Antônio é o santo casamenteiro. Estou fazendo nada mais do que o que meu Santo nome pede. Anthony. É... Exatamente, exatamente. Então, fica a dica aí, basta comprar uma estátua minha, virar de ponta cabeça. Compre o meu livro. Compre o manual do futebol americano, vira ele de ponta cabeça, que você vai conseguir encontrar a pessoa amada nessas próximas semanas aí para assistir os playoffs e gostosinho Puta, no ar-condicionado com alguém. Não é mesmo? Eduardo Miceli que está no ar-condicionado e vai ver os playoffs com sua amada. Ah, mas verei, nessa certamente. Ela tá um pouco pós-temporada. triste, né? Porque ela... Eu nunca revelei isso aqui. Vou revelar isso aqui agora. Exato. Ela se afeiçoou pelo Minnesota Vikings. Torce pros Vikings, não é? E ela está muito triste. E aí o Chicago Bears acabou com o sonho. Mas ela concorda, ó, pra você ver. Namorada de Eduardo Miceli, praticamente a esposa de Eduardo Miceli, porque eles moram juntos, pra quem não sabe, tô entregando ouro aqui. Vai malhar. Ó, você que não gosta vai de groselha, falopar. acabou o podcast, tá? Isso, é. Agora a gente vai trocar ideia da vida, agora vai vir mais 10, 15 minutos de besteira aqui, tá? E fazia muito tempo que a gente não fazia isso, então, pelo amor de Deus, não venham xingar a gente. A gente falou dos 3 jogos e o outro jogo ia ter sobrado só 10 minutos pro quarto jogo, a gente vai fazer um podcast inteiro do outro jogo pros nossos assinantes. Porque o IPVA tá chegando aí, hoje eu paguei a parcela do carro, então a gente tem que ganhar dinheiro. Isso eu adoro ser honesto com isso também. Eu sou uma pessoa honesta, né, Eduardo Miceli? Eu sou uma pessoa que fala o que eu penso, eu não fico em cima do muro. Quem gostou, gostou. E eu acho legal porque eu propicio as pessoas isso. As pessoas têm a oportunidade de me odiar também. Entendeu? As pessoas podem gostar de mim e podem me odiar. Mas ser chuchu, eu não acho legal. Eu prefiro ser odiado por algumas pessoas do que ser neutro o tempo todo. Acho um saco gente que não tem opinião, gente que é neutra, gente que não se expõe, gente que tem medo de hater. Eu vou usar uma palavra de Baker Mayfield hoje, Eduardo Miceli. Eu acordei me sentindo perigoso hoje. Cara, eu vou muito fazer uma camiseta. Eu acordei, I woke up feeling dangerous today. É maravilhosa essa frase, velho. Eu quero essa camisa. Cara, é maravilhosa. A gente vai mandar fazer na loja do site e quando tiver pronto a gente avisa aqui. E o que eu tava falando? Ah, sim. A Ana concorda com o nosso podcast que o Kirk Cousins é um grande pipoqueiro? Cara, assim, ela tem que concordar, porque a gente vê os jogos dos Vikings juntos e eu vou falando, olha lá, terceira descida, amor. Eu tô imaginando a cena. A merda. E não dá em nada. E tipo, quando joga bem, ela reconhece, por exemplo, ele jogou bem no jogo contra os Saints e tal. Mas ela tem que concordar, né, gente? Porque ele não foi o fator X que levaria esse time ao caneco. Não aconteceu. Mas a Ana concorda. Tem que concordar. Comprei pra ela uma camisa da Adam Thielen de presente de Natal. Aliás, já parou pra pensar, eu tava ouvindo o podcast do The Ringer, será que o Adam Thielen é um grande cuzão? Será? Você sabe que ele vai fazer greve essa intertemporada pra um contrato novo, né? Você acha? O cara brigou com o Bill Belichick, brigou com o Kirk Cousins. Lógico, o contrato dele é a maior barganha da história do futebol americano. É barato mesmo. Cara, o contrato do Adam Thielen é inacreditável. Vou até abrir aqui, porque, mano, é muito absurdo. Ele com certeza vai fazer greve, cara. Ah, não, ele renovou, né? Ó, tô falando besteira. Se bem que ainda assim tá barato pra cacete. Ele renovou em 2017, mas tá muito barato, cara. O cap hit dele é 6 milhões. Tá barato pra caramba. Pô, ele é a Black Friday em forma de recebedor. Não tem a música do Sérgio Malandro, o capeta em forma de guri? O Adam Thielen é Black Friday em forma de wide receiver. Isso é inacreditável. O cap hit dele ano que vem é 8 milhões. Uau, é bem barato mesmo. Ele é o 23º wide receiver em salário. E no Minnesota Vikings ele é o 10º jogador. Na NFL ele é o 232. Eu vou abrir aqui... 400. Eu vou abrir aqui alguns nomes que ganham mais do que o Adam Thielen na posição só de wide receiver, tá? Só de wide receiver. Eu não vou nem abrir o leque inteiro.
Jarvis Landry, Ok. ok, mas Jarvis Landry não vale o terceiro maior salário da NFL, né? De wide receiver. Não. Não vale. Randall Cobb, Puta merda. que não é nem o melhor recebedor dos Packers. Emmanuel Sanders, Ok. que não acho ruim, mas também não vale mais que o Adam Thielen. Kenny Stills. Tá. Aí agora o pior contrato que o Jacksonville Jaguars podia... Porque aí chegaram assim, não, porque tem que renovar com o Blake Bortles, aí a gente vai abrir espaço no teto salarial, pá. Aí eles vão lá e dão 9 milhões pro Dante Moncrief. Cara, por que você faz isso com o seu time, cara? E aí tem um alerta vermelho que em junho o John Gruden falou, não, porque o Jordy Nelson ainda tem velocidade, ainda é um jogador em alto nível, lá dá 9 milhões na cabeça do Jordy Nelson. Também tá nessa lista. Cara, o Travis Benjamin ganha mais que o Adam Thielen. Isso é bizarro, cara. É na moral. inacreditável. É, tipo, inacreditável. Daniel Amendola ganha praticamente a mesma coisa que o Adam Thielen. É Caraca, bizarro. cara. E aí eu vejo aqui que o Kevin White ganha 5 milhões pra, tipo, não jogar jogo nenhum. É a melhor profissão do mundo, Kevin White. Então, tá aí, né? Eu tô trazendo o quê? Informação para o público. Sempre. É isso que é importante. O que mais que a gente pode falar sobre a vida, Eduardo Acho Miceli? que essa é a vida bonita. E você, quais são seus planos para esse final de semana de playoff? Vou assistir todos os jogos. É isso. Certo, meu querido? Perfeito. A gente falou muita besteira, vamos gravar podcast sócio agora, nessa paçoca maravilhosa. Essa paçoca E- maravilhosa. E para quem quiser assinar o nosso podcast para ouvir essa versão plus, profutbol.com.br/assine. E faremos um podcast mais ébrio do que o último, mas é exclusivo para sócios. Né? Isso aí mais para frente, no off-season, isso aí vai acabar acontecendo. Terá muitas risadas. Enfim, tô com medo do que vai acontecer. Zoação a valer. Muita azaração. A expressão azaração. Praticamente, só vai faltar um suco de laranja no Gigabyte. Malhação é um negócio fantástico, né? Porque, como maior de idade só que pode beber, tipo, eles não iam pro Gigabyte pra beber uma serva. Ah, vamos tomar um suco no Gigabyte. Aí eles iam lá no Gigabyte com a dona Vilma, bebiam um suquinho, aí chegava o Cauan Raymond com o Ogro Móvel. Coisa maravilhosa, né? Malhação fez as pessoas acreditarem que o mundo era distinto do que ele é. Bom, Dudu, é isso, né? É isso, é isso. É isso. Um beijo carinhoso para todos vocês. Um grande beijo. Muito obrigado a quem ouve o nosso podcast. Para quem cobra-nos pra gente gravar. Eu falei que ia gravar ontem, mas esqueci. E resolvi tirar folga. Dudu me entendeu, mas a gente gravou hoje. Temos quinta e sexta ainda para vocês ouvirem. E mais sábado de manhã e de tarde, né? É isso. É isso. Beijo. Beijo.